Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. Esse foi o primeiro livro que ela publicou de uma série de livros com um caráter autobiográfico. Então, esse aqui, Memórias de uma Moça Bem Comportada, foi o primeiro, que conta a vida dela desde a sua nascença até os 20 e poucos anos. Depois do Memórias de uma Moça Bem Comportada, tem esse aqui, que é A Força da Idade, que é o segundo. Depois da Força da Idade, a gente tem A Força das Coisas. Depois, Tout comme fait, que eu não sei o título em português. Depois que ela terminou de escrever esse, em 1964, ela adicionou alguns outros escritos a esse último, que é Uma Morte Muito Doce. Então ela publicou esses livros com um caráter mais autobiográfico, né, contando aí a vida dela. E eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês, então, sobre esse primeiro que eu li aqui, que é, né, esse Memórias de uma Moça Bem Comportada. Já é a quinta vez, né, que eu falo isso. Enfim, esse livro, gente, ele tá mais para um memorial, né? Ela vai contar ali as memórias dela, né? Como o título já diz, memórias, ela vai contar as memórias dela. Então, desde que ela era pequenininha, mas essas memórias, elas têm sempre, ou quase sempre, uma relação com a formação literária dela, com a formação como leitora e depois também como escritora, né? Então, lá no começo do livro, a gente tem ela contando uma coisa muito interessante, que lá na página 31 dessa minha edição aqui, ela vai falar o seguinte, que desde que ela tinha 3 anos, ela já foi ensinada a brincar com as letras. Ela fala assim, ó, vou fazer uma tradução livre porque tá em francês, tá? Haviam me ensinado a brincar com as letras desde cedo. Aos 3 anos, eu repetia que o O se chamava O, que o S era um S, como uma mesa era uma mesa. Eu conhecia um pouco o alfabeto, mas as páginas impressas continuavam a se calar. E eu acho muito bonito isso, né? Porque ela, com 3 anos ali, já começa a falar. Óbvio que com 3 anos ela não tinha noção dessas coisas, mas ela consegue olhar para o passado dela e ver que com 3 anos ela já tinha ali uma ligação com as letras, né? Que vão ali ficar e fazer parte da vida dela até o fim. Achei muito bonito isso. E aí ela vai falar da formação, marquei aqui na página 69, tem uma marcação aqui com um post-it de formação literária. Então ela aí vai falar dos primeiros livros que ela começou a ler, e ela vai falar, não, isso eu gostava, isso eu não gostava, isso eu achava muito bobo, ai, todo mundo tava lendo aquilo, mas eu preferia ler isso. E aqui na página 68, por exemplo, tem vou fazer outra tradução livre, que ela diz assim, eu me debatia ansiosamente contra a noite do não saber. Gente, olha, isso é muito bonito, olha a beleza disso. Vou falar em francês, para quem entende francês. Je me débattais anxieusement contre la nuit du non savoir. Eu me debatia ansiosamente contra a noite do não saber, né? Olha que lindo que ela escreveu. O não saber, né? O escuro, o não saber nada, e ela se debatia contra isso, ou seja, ela lia. Enfim, eu acho muito bonito. Então, esse livro vai falar da formação literária dela, vai falar os livros que ela lia, então tá cheio de referências, cheio de indicações. E tem a questão do desejo também nesse livro, que ela vai falar diversas vezes que ela quer escrever o livro dela desde muito nova, e que os pais, né, ficavam decepcionados porque à medida que ela crescia, ela não estava pensando em casamento e ela não recebia nenhuma proposta de casamento. Ela estava mais concentrada nos estudos e os pais ficavam mais decepcionados em relação a isso. E ela vai continuar falando do desejo da escrita, do desejo da literatura, de muitas vezes esse desejo ela fica sem saber do que é um desejo assim. Eu sei que eu não sou como os outros, mas eu não sei o que eu. Continuando, então, eu tive um probleminha aqui com o computador. Muitas vezes ela fica meio perdida nessa questão do desejo, né?
ela diz que não sabe o que quer, às vezes ela sabe que ela não vai conseguir se livrar da literatura, que isso é uma coisa que está presente, né? Ela meio que nessa questão da própria literatura, do desejo de fazer. Mas às vezes também ela fica meio perdida. Eu vou ler para vocês um trecho aqui, que está na página 345. Pas durer. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux? Rien et rien. Mon livre, vanité. La philo, j'ai un sursaturé. L'amour, trop fatigué. Pourtant, j'ai 20 ans et je veux vivre. Então, ela diz, qu'est-ce que je veux? O que eu quero? Qu'est-ce que je peux? O que eu posso? Nada e nada, ela diz. Rien et rien. Meu livro, vaidade. A filosofia, já estou saturada. O amor, muito cansativo. Mas, entretanto, eu tenho 20 anos e eu quero viver. E está repleto dessas indagações que ela faz de uma maneira muito poética, né? Muito bonito isso. E também ela vai contar a história de amizade que ela teve com a Zazá, né? Que era a melhor amiga dela. E uma coisa muito engraçada disso é que ela era a melhor amiga, elas dividiam tudo, mas em francês, quando nós não conhecemos alguém muito bem, quando nós queremos manter a distância, nós chamamos aquela pessoa de vous. E só depois que, quando a gente conhece normalmente, relação entre amigos, a gente chama a pessoa de tu, né? De tu. E aqui ela diz que elas faziam questão, mesmo sendo muito amigas, mesmo partilhando tudo, elas chamavam uma a outra de vous. Elas se tratavam por vous. E essa é uma coisa que eu fiquei pensando, né, também. Por que é que elas se chamavam de vous? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Memórias de uma Moça Bem Comportada. Que vocês tenham gostado e que vocês leiam Beauvoir, porque ela é maravilhosa, todo mundo tem que conhecer.